O Estação Cultura está de volta agora com o comentário de cinema da jornalista Jaqueline Chala, da rádio FM Cultura. Hoje, Jaque, para falar de um recente filme do cinema argentino, é isso? É isso, um filme, uma mostra do cinema independente argentino. E foi uma mostra muito legal. É o filme Topeiras, eu acho até que tu entrevistasse aqui o Emiliano Romero e o Herman Suene. E é um filme que passou aqui no Fantaspo em 2011. Ele é um exemplar típico do cinema independente, até porque o orçamento dele foi de $600, uma coisa irrisória, né, se tu pensar em termos de cinema a nível internacional, né? E é um filme que é muito interessante porque ele tem todo um lado, um apelo pelo grotesco. Ele é uma fábula, na verdade, que não se sabe exatamente em que época se passa, não é definido. Mas é uma sociedade onde há pessoas que vivem na superfície e outras que vivem abaixo, né, no subsolo. Então, por isso esse nome, né, topeiras, porque aqueles que vivem lá embaixo são os marginalizados, não conseguem, inclusive, andar, até os planos, tu vê que os planos deles são sempre planos bem fechados, algumas vezes ele corta a cabeça das pessoas na filmagem, e tu vê assim, essas pessoas elas não conseguem andar eretas. E entre eles há o Topo, que é esse personagem aí que a gente está vendo, que é o Lautaro Delgado, que ele tem um sonho, que é se tornar bailarino. Olha que bela metáfora, né? Quer dizer, uma pessoa que não consegue nem ficar em pé resolve sonhar em ser bailarino. O filme é todo contado nesse tom de fábula grotesca mesmo, porque os personagens que vivem, tanto os que vivem embaixo quanto os que vivem em cima, eles não são bonzinhos nem vilões em nenhum momento. Todos têm o seu lado bom e o seu lado mau, o que faz o filme ser extremamente humano. Ao mesmo tempo, essa associação com os animais, ela não é gratuita. No filme ela realmente aparece. Isso é tudo muito cru, muito grotesco mesmo, né? Essa maquiagem, por exemplo, do Lautaro Delgado me lembrou de cara o Cisne Negro, né? Do Darren Aronofsky, com a Natalie Portman. E ele é um filme que, ao falar dessa metáfora, né, entre os que vivem, a diferença entre os que vivem em cima e os que vivem embaixo, também remete um pouco à ditadura militar, até porque mesmo aqueles que vivem em cima estão submetidos a certas regras muito rígidas. E é uma sociedade absolutamente esquizofrênica, aquela também lá em cima, né? As pessoas variam. Por exemplo, a diretora da escola de dança, onde o Topo vai estudar, ele acaba conseguindo ir para cima e estudar, o humor dela muda o tempo todo. E uma coisa bastante interessante também é que o filme, bom, ele tem várias referências, desde o Terry Gilliam até o Peter Greenaway, há um pouco do cinema mudo também. Os personagens quase não falam. Tá? Ele é um filme com muito poucos diálogos, tá? O próprio Topo, que é o personagem principal, tem pouquíssimas falas. E a música acaba suplementando, quer dizer, completando essa parte que não é dita. E isso é uma coisa que a gente até conversou na época com o Herman Suene, e que ele disse, não, a trilha sonora foi pensada para isso, para dizer o que as pessoas não estavam dizendo. Então, é um filme muito interessante, feito, tu vê que é feito com poucos recursos e tal, mas que tem uma mensagem bem clara, essa coisa da estratificação da sociedade, e que mostra a força de um cinema, de um coletivo, porque esse coletivo é um coletivo argentino de diretores chamado No Solo em Cines, é um projeto muito bacana que eu gostaria muito que viesse para o Brasil também. Eles se reúnem, os realizadores, e apresentam filmes fora das salas de cinema, quer dizer, dão oportunidade para que as pessoas vejam o cinema em lugares não convencionais e, claro, sem pagar aquele preço exorbitante das salas, né? E é um projeto que, sinceramente, se viesse para o Brasil, só nos faria bem. Já que na Sala Redenção está correndo agora, uma mostra de cinema argentino também é uma oportunidade, né? Cinema argentino contemporâneo. Para a gente conhecer outros filmes que estão aí sendo produzidos na Argentina. E neste sábado tem o programa Na Trilha da Tela, a partir das 7 horas da noite, na Rádio FM Cultura 107,7. Qual é que vai ser o tema? Topeiras, a música do Topeiras, que é uma música bem interessante, assim, uma música instrumental que tem um pouco da música erudita e um pouco de música popular. Ele mistura bem esses dois gêneros musicais. E também o Elysium, porque são dois filmes que tratam dessas sociedades estratificadas, quer dizer, na verdade, uma diferença brutal de orçamentos, né? Mas, enfim, são dois filmes que têm esse tema. Então, eu coloquei essas duas trilhas sonoras. A trilha sonora do Elysium é feita pelo Ryan Amon e o do Topeiras pelo Herman Suene.
O Elysium é um filme que está em cartaz ainda. Neil Blomkamp, é o segundo longa do Neil Blomkamp, diretor sul-africano, que já tinha vindo com um filme bastante impactante, que era o Distrito 9, falando sobre segregação racial, e que agora no Elysium, com a participação do Wagner Moura, fala sobre essa sociedade estratificada, só que em vez de ter os de cima e os de baixo, é os que estão na Terra e os que estão na estação espacial lá no céu, vivendo numa espécie de um paraíso. Também com Alice Braga e Matt Damon. Obrigada, Jaque. Até quinta-feira que vem. E a arte de rua é tema de uma exposição na Galeria Mário Quintana da Transurb. Um dia qualquer na rotina movimentada aqui da Estação Mercado do Trem Metropolitano de Porto Alegre. O pessoal passando em direção às plataformas de embarque, com pressa, indo ou voltando do trabalho ou de casa. Quem olhar para o lado vai se deparar com seres imaginários e monstros participando da sua rotina. Estes seres compõem a poética do artista Amaro Abreu. Trata-se de um mundo harmônico, onde plantas são irmãs de bonecos com cabeças perfeitamente circulares. Vida paralela, que ele meio que faz uma brincadeira assim com a passagem das pessoas, né? Porque normalmente as pessoas que estão passando aqui é quase como uma vida paralela, aquela rotina de trabalho, estudo. Tem bastante referência na natureza, assim. Eu gosto de pegar coisas que já existem no nosso planeta, né? Tipo plantas, seres, animais e adaptar eles de um jeito que dê a ideia de que eles não são daqui, que sejam umas espécies novas de planetas distantes. Uma ideia... Claro, tenho referência de outros artistas, mas eu gosto muito de pegar a referência da própria natureza mesmo para criar novas vidas diferentes. A exposição Vida Paralela é a segunda individual do artista, que começou a trabalhar com arte urbana em 2006. A mostra inclui desenhos em nanquim e aquarela. A mensagem é meio parecida. O que muda é a forma de fazer, né? No grafite, normalmente, a gente trabalha com latex, PVA, né? Spray, e é uma coisa mais... Às vezes não consegue explorar tantos detalhes, né? Tu começa ali, como o spray é um traço normalmente muito grosso, ou o muro é muito íngreme, assim, tu não consegue explorar muito alguma coisa. Mas a única diferença é que no papel eu consigo fazer alguns detalhes que eu não conseguiria fazer normalmente no muro. E terminamos a Estação Cultura de hoje com esta canção, novo single de Arthur de Faria e Omar Giamarco, eles que preparam um novo disco juntos, o Música Menor. Tchau e até a próxima edição. Esta canción no quiere difusión, no quiere negociar, ceder sus regalías, no quiere estar en el tope de los charts, llamar a un celular y oír su melodía. Esta canción no quiere que la canten, no quiere que la silben, no quiere que la bailen, no quiere que la pasen. Quiere pasar, Quiere pasar, secreta,
brisa de tu aliento cruzando la avenida. Esta canción, que es una del montón, no tiene salvación, la escuchan y la olvidan. Esta canción no quiere que